E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos dar início então a mais uma semana com as nossas videoaulas. Então, sem perder tempo, vamos lá. Então, para o nosso primeiro conteúdo do ano, a gente vai começar estudando a Primeira Guerra Mundial. A gente vai entender o que foi esse conflito. Mas antes disso, a gente precisa parar e olhar um pouquinho para a Europa antes desse conflito se iniciar para entender o que estava acontecendo. Então, nessa videoaula, a gente vai estudar sobre a Belle Époque, o que foi esse período lá na Europa. A gente vai ver as tensões que começam a surgir entre os países. A gente vai estudar os movimentos nacionalistas e que papel esses movimentos tiveram na Primeira Guerra Mundial, as alianças que vão se formar e também o estopim do conflito, o ato que finalmente deu início à guerra. A Belle Époque, que no francês significa Bela Época, foi um período que ocorreu na Europa entre 1871, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, que foi ali um conflito entre a França e a Alemanha, e 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Foi um período caracterizado por uma atmosfera de modernização e progresso, especialmente nas grandes cidades europeias e principalmente para as elites europeias, a galera que tinha dinheiro. Entre essas modernizações, a gente tinha os telefones, veículos motorizados, sessões de cinema, casas com eletricidade, e além disso, foi também um período com grandes realizações científicas, como a relatividade de Einstein e a descoberta da radioatividade e de elementos químicos novos pela Marie Curie. Esses avanços tecnológicos também vão ocorrer na área de produção de armamentos, especialmente armamentos pesados, como bombas de grande poder destrutivo, canhões, carros blindados e outros. Além disso, o avião vai se tornar uma das armas mais temidas da Europa. Então, a Belle Époque foi um período em que, ao mesmo tempo que a gente tinha avanços tecnológicos e modernizações na área social para melhorar a vida das pessoas, a gente também tinha altos avanços tecnológicos na área bélica, produção de armas, bombas, tudo isso, material de guerra que os países estavam desenvolvendo em grande quantidade. Começa a surgir nesse período várias tensões entre os países da Europa, e muitos fatores contribuíram para essa situação de conflito, destacando-se entre eles, por exemplo, a disputa colonial, que foi a busca de novos mercados para a venda de seus produtos. Os países da Europa estavam buscando colônias e buscando territórios que pudessem comprar os seus produtos. E isso acontece em grande parte quando a Europa ela divide a África entre si, divide o território africano em várias colônias que pertenceriam a esses países europeus, sem nenhum cuidado com a estrutura ou a geografia ou mesmo a habitação de povos e tribos africanas. Eles dividem mesmo visando o lucro, visando colonizar aqueles territórios, explorar aqueles territórios para lucrar e ganhar dinheiro. E, inclusive, esses países vão entrar em disputa por colônias na África e Ásia. Eles vão querer mais e mais colônias, cada vez mais colônias, para aumentar o poder deles, o poder econômico, poder explorar mais esses territórios e lucrar mais em cima disso. Então, essa disputa por territórios entre os países da Europa vai criar uma certa tensão ali. Além disso, a gente também tinha concorrência econômica. Cada um dos grandes países industrializados dificultava a expansão econômica do país concorrente. E essa briga econômica foi especialmente intensa entre Inglaterra e Alemanha. Então, existia esse sentimento de concorrência econômica. Meu país tem que ser maior economicamente, tem que ser mais desenvolvido, mais avançado, tem que ter mais tecnologia que o país do outro. E isso também vai criar tensão ali na Europa. Além disso, a disputa nacionalista, já que em diversas regiões da Europa surgiram movimentos nacionalistas que pretendiam agrupar sobre um mesmo Estado os povos de raízes culturais semelhantes. Assim, o nacionalismo vai provocar um desejo de expansão territorial. A gente vai entender isso já já, quando a gente falar dos movimentos que estavam surgindo, esses movimentos nacionalistas. Mas é importante destacar que esses movimentos nacionalistas eles buscavam reunir povos com culturas parecidas, com origens parecidas, até etnicamente parecidos, sobre um mesmo país.
E muitos desses povos, especialmente ali na região das Balcãs, na Europa, estavam divididos. Então, um grupo étnico estava dentro de um país e ou parte desse grupo estava em outro país. Então, a ideia desses movimentos era justamente juntar esses grupos étnicos que tinham essas características em comum sobre um mesmo território, sobre um mesmo país. No início do século XX, os movimentos nacionalistas eles vão focar principalmente nos interesses da Alemanha, Rússia e França. E entre esses movimentos, a gente tem alguns que se destacam, como por exemplo o pan-eslavismo, que buscava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental. Esse movimento, liderado pela Rússia, queria justamente unificar esses povos eslavos, que muitas vezes estavam espalhados, existiam comunidades eslavas em vários países da Europa. Então a ideia do movimento era justamente reunir todos esses povos que tinham características iguais, fossem culturalmente, fossem fisicamente, em uma só nação, em um só país. Esse movimento, o pan-eslavismo, era liderado pela Rússia. Muitas vezes esse movimento incluiria também tomar territórios de outros países, e isso causaria um conflito maior na Europa. Então por isso os movimentos nacionalistas causam tensão na Europa. Outro movimento similar é o pangermanismo, que buscava anexar à Alemanha os territórios ocupados por povos germânicos da Europa Central. É claro, o movimento liderado pela Alemanha tinha como objetivo reunir os povos germânicos em um só território, que nesse caso era a Alemanha. Então, basicamente, reunir povos culturalmente parecidos, até etnicamente parecidos, sob um mesmo território. E esses movimentos nacionalistas teriam também como meios para obter essa finalidade realmente ocupar e tomar territórios que pertenciam a outros países. E isso levaria a um conflito, obviamente. Além disso, a gente também tinha o revanchismo francês, que visava vingar a derrota francesa para a Alemanha lá na Guerra Franco-Prussiana, que a gente mencionou no iniciozinho, e recuperar os territórios da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em minério de ferro e carvão, que a França foi obrigada a ceder aos alemães quando ele perdeu esse conflito da Guerra Franco-Prussiana. Então, ao final da Guerra Franco-Prussiana, a França perde, é obrigada a ceder parte do território à Alemanha. Ela não fica satisfeita com isso, obviamente. Então, a França ela se fortifica, o nacionalismo francês se fortifica justamente tentando retomar esse território que ela perdeu após o fim da Guerra Franco-Prussiana. Clima de rivalidade e tensão ali na Europa entre os países vai dar origem ao período chamado de Paz Armada, onde não existia guerra, não existia conflito, mas os países estavam se desenvolvendo militarmente, se desenvolvendo belicamente e possuíam já tecnologia de guerra mesmo, mas a Europa ainda não tinha um conflito, ainda estava em estado de paz. Mas só faltava realmente uma fagulha para dar início a um conflito muito maior. E como o risco de guerra era bastante grande, as principais potências vão iniciar uma corrida armamentista, vão tratar de aperfeiçoar ainda mais, estimular a produção de suas armas, fortalecer o seu contingente militar. E aí, de 1871 a 1914, a Europa vai viver em estado de vigilância permanente. O clima de tensão está estabelecido, existe muita tensão entre os países, rivalidade entre os países. Esses países estão poderosamente armados militarmente, tem armamento, tem contingente militar. Então, só faltava realmente alguma fagulhazinha para dar início a um conflito muito maior. A França não confiava na Alemanha, porque tinha perdido para ela a Alsácia-Lorena lá em 1870. A Austrália e a Rússia disputavam interesse nos países balcânicos. Inglaterra e Alemanha competiam economicamente. Então, tensão e rivalidade na Europa. Durante a Paz Armada, o clima de tensão levou as grandes potências a firmarem tratados de aliança. O objetivo desses tratados era somar força para enfrentar a potência rival. Então, inicialmente, esses blocos e essas alianças tinham um propósito econômico, mas como se sabia da tensão e dos problemas que ocorriam ali na Europa, é claro, esses países trataram de se preparar caso acontecesse um conflito maior. Depois de muitas negociações e tratados, passaram a existir na Europa, em 1907, dois blocos distintos. Eram eles a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha,
Áustria, também chamada nesse período de Império Austro-Húngaro, e a Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. A aliança original entre os países de cada bloco vai sofrer alterações ao longo do decorrer do conflito. Conforme seus interesses imediatos, alguns países chegaram até a mudar de lado, como foi o caso da Itália, que em 1915, já após o início da guerra, passou para o lado da Entente, por ter recebido promessa de compensação territorial, ou seja, ia ganhar terra se mudasse de lado, e aí a Itália decide fazer isso. Outros países vão entrar no conflito e a gente vai estudar sobre isso quando a gente se aprofundar na Primeira Guerra. Estados Unidos, até mesmo o Brasil teve sua participação, mas num primeiro momento, quando as alianças elas se estruturam, elas são primeiramente econômicas para auxiliar os seus países ali a ser maior economicamente, a ser mais desenvolvido do que o outro bloco, mas as tensões estavam ali estabelecidas, o clima estava feito na Europa e realmente só faltava alguma fagulha, algum evento trágico para dar início a um conflito muito maior. E foi exatamente o que aconteceu. O estopim do conflito acontece quando o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, resolve visitar a cidade de Seravejo, que era a capital da Bósnia, em carro aberto no meio da multidão em 28 de junho de 1914. A visita do herdeiro do Império Austro-Húngaro tinha objetivos políticos. Ele pretendia mostrar o domínio austríaco nessa região. O arquiduque e a esposa vão ser assassinados a tiros por um estudante sérvio que pertencia a uma organização secreta nacionalista, extremamente nacionalista, que tinha apoio do governo sérvio, ligado por sua vez à Rússia. Nas circunstâncias históricas da época, o assassinato serviu para uma reação militar da Áustria contra a Sérvia. Então as tensões que estavam se estruturando, os movimentos nacionalistas que estavam se encaminhando na Europa, eles culminam nesse evento, quando o Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele é assassinado. Isso vai dar início a uma reação em cadeia que vai fazer com que os países comecem a declarar guerra uns aos outros. Então, em 28 de julho, a Áustria declara guerra à Sérvia. Em 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza seus exércitos contra a Áustria e a Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e, posteriormente, à França. Em 4 de agosto, os exércitos alemãos e austríacos invadem a Bélgica, que até o momento estava neutra. E aí, em 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Estava formado, a partir desse momento, o grande conflito. Os países tinham declarado guerra uns aos outros, é claro, tentando se manter fiéis às suas alianças que eles haviam formado, mas todo o processo que ocorria lá desde a Belle Époque, que vinha se desenvolvendo, o poder militar, o avanço tecnológico, também voltado para a área bélica, o sentimento nacionalista de um país querer ser maior que o outro, essa revanche econômica e também estrutural, política, ela vai culminar nesse evento que aí, agora que os países estão declarando guerra uns aos outros, não tem mais para onde fugir, está iniciada a Primeira Guerra Mundial. E um ponto importante é que, apesar de grande parte do conflito ter acontecido na Europa, ele vai envolver direta e indiretamente vários países do mundo inteiro, na África, na Ásia, países da América que vão eventualmente intervir no conflito para auxiliar um lado ou outro. Então, vai afetar totalmente, tanto politicamente quanto economicamente, os países. E por isso o nome, a denominação de Primeira Guerra Mundial. É um conflito que, apesar de ter acontecido primeiramente entre os países da Europa, logo vai tomar proporções muito maiores e vai envolver grande parte do mundo inteiro. Então é isso, nessa semana a gente para por aqui. Espero que tenha ficado tudo bem entendido. Se não, as dúvidas a gente tira na aula presencial. Se você estiver só assistindo as videoaulas, não estiver podendo comparecer às aulas presenciais, enviem as dúvidas por e-mail que eu vou responder vocês, tá bom? O importante é não ficar com dúvida. Até mais, até semana que vem. Tchau.